E aí, turminha, professor Michel aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez aula de História, falando um pouco mais sobre o passado de Caruaru e as mudanças, transformações e, claro, ali, as permanências da nossa cidade, tá certo? Professor, antes de eu falar aí sobre o passado de Caruaru, falar sobre o que mudou, o que permaneceu, me explique o que são essas coisas que o senhor falou, mudanças, permanências, tá certo? O que são isso aí? A gente vai ver justamente na nossa aula de hoje e a gente vai aproveitar esse momentozinho da nossa aula para trabalhar também um pouquinho sobre os períodos históricos novamente, tá certo? Então acompanha aí, pegue seu material se você ainda não pegou. Se você está escutando aí essa aula através do YouTube, clique aí no gostei para eu saber que você está assistindo as nossas aulas, está gostando delas. Se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos e, é claro, comente. Seu comentário é muito importante aqui para eu saber se você está gostando, o que a gente precisa melhorar, se eu preciso aqui falar um pouco mais devagar, tá bom? Para que assim a gente consiga aprender juntos, beleza? Então vamos nessa aqui, aula de História, passado e o presente de Caruaru. Vamos ver aqui. Quando a gente está trabalhando com a questão do passado, estudo do passado, tá certo? A gente vai ter dois termozinhos bem bacanas para a gente tentar conhecer. Depois vocês podem aí, inclusive, procurar no dicionário, é uma sugestão, certo? Um desafio aí para vocês procurarem sobre essas duas palavrinhas. Mudanças ou transformações, tá? E permanências. O que são essas duas coisas? Bom, as mudanças, tá? São basicamente aquilo que não permanece da mesma forma. Professor, o senhor falou, mas eu não entendi. Vou explicar. Mudança, tá? Quando eu mudo alguma coisa, eu estou ali transformando, eu estou deixando de ser, estou deixando de ter algo de uma forma, tá? E passar justamente para um novo formato, uma nova aparência, uma nova roupagem, vamos dizer assim, tá bom? Durante o nosso tempo, durante a história, existiram várias e várias mudanças, certo? Como, por exemplo, aí no passado, lá na pré-história, no momento em que o ser humano era nômade, que a gente vai ver isso nas próximas aulas, para quando ele começou a se fixar na Terra, houve uma grande mudança aí no comportamento, certo? No estilo de vida dessas pessoas primitivas. A mesma coisa acontece não só na pré-história para o presente atual, para o momento atual, mas durante o nosso dia a dia também. Quem não muda acaba aí sofrendo com o passar do tempo. Então a mudança faz parte da nossa vida. É claro que a gente vai ter algumas coisas que a gente vai permanecer iguais e outras a gente vai ali estar sempre evoluindo. As mudanças podem ser positivas ou não. O que vai depender aí é das suas atitudes com relação a essas mudanças, tá bom? Como você aí quer mudar. Beleza. E então, as permanências, o que é que seriam? Permanência é basicamente aquilo que não se altera, aquilo que não se muda, aquilo que permanece a mesma coisa ou bem próximo de como era no início, tá certo? Então, falando aí do passado de Caruaru, a gente falou um pouquinho das origens, né? Dos primeiros caruaruenses, entre aspas, mas os primeiros que viviam aqui nesse território, que seriam ali os povos indígenas. Eu falei de alguns deles, tá? Falei ali justamente do povo Cariri, que foi aí, segundo as teorias, o responsável por dar esse nome Caruaru, tá? Que basicamente Caruaru significa abundância, tá certo? Um local aí com muita fartura, tranquilo? Quem aí fez a atividade, o quiz sobre Caruaru, o quiz histórico de Caruaru, viu justamente uma dessas questõezinhas, não é isso? Então, esse nome, mesmo que tenha surgido lá no passado, ainda permanece, né? É claro, teve suas modificações ao longo do tempo. Primeiro foi Caruá, depois Caruru, e até chegar aí justamente em Caruaru, segundo temos até uma música, né? Falando sobre a nossa cidade, tá bom? Então, essas foram algumas mudanças até chegarmos realmente no nome que está hoje em dia, tá certo, minha? Então, eu sei aí um pouquinho sobre a questão das mudanças, sei que Caruaru, os primeiros habitantes aí foram os povos indígenas, né? Mas aí quando chegou os europeus, houve justamente a colonização desse espaço, os indígenas que aqui viviam, eles foram expulsos, tá certo? Teve alguns conflitos aqui e ali, e acabaram muitos perdendo aí o seu território, tá certo? Em consequência disso, se formou aí a cidade, melhor, se formou no caso as fazendas. Depois passou-se um tempo, essa fazenda com território de várias cidades vizinhas, até de fato Caruaru se tornar independente,
virar aí uma vila, tá? Ter os primeiros administradores gerais, vamos dizer assim, e depois, mais à frente, chegar realmente a ser uma cidade. E é claro, dentro desse período em Caruaru virou cidade, virou município, tá? É importante você lembrar dessa informação sempre. Cidade é apenas a parte urbana do território e o município constitui o todo, tanto a parte urbana quanto a parte rural. A parte urbana seria comércio, casas, bairros, tá bom? E a parte rural seria justamente onde temos aí a atividade de produção de alimentos, produção de matéria-prima para a subsistência da cidade. Uma zona urbana precisa da zona rural e vice-versa. Ok? Então, não esqueça disso quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver falando aqui de cidade ou de município. Estou falando, quando eu falo de cidade, estou me referindo especificamente à parte urbana. Quando eu estou falando do município, eu estou falando do todo. Tá? Então, no caso aí, ó, depois que Caruaru passou um tempo como vila, né, ele se transformou em município, tá certo? E aí teve um grande crescimento, graças principalmente ao comércio, que foi uma das primeiras grandes atividades, desde lá do surgimento da fazenda, desde o momento aí que o neto da fazenda Caruá, ele ganhou essa herança, né? Foi se investindo justamente na parte do comércio, da feira, e depois aí, graças a isso, a nossa cidade foi evoluindo. Uma grande parte da nossa cidade tem como emprego justamente a parte aí comercial, tá certo? E aí vocês têm vários vídeos na internet mostrando como foi essa evolução. Se a gente pegar, por exemplo, alguns locais que são famosos aqui em Caruaru, se for comparar como era antigamente para o que é hoje, a gente vai ver que alguns permaneceram ali algumas características, tá certo? Como no caso aí do Monte Bom Jesus, né, que tem a questão da vista que permaneceu aquela vista, mas ao mesmo tempo que permaneceu a possibilidade de a gente ver Caruaru como um todo, essa Caruaru que a gente está vendo hoje em dia é muito diferente da do passado. Temos mais casas, mais prédios, mais lojas, tá certo? Parques ali que a gente consegue visualizar. Então a vista permaneceu, entre aspas, né? Mas o que está vendo, o que nós conseguimos ver do Monte Bom Jesus é justamente algo bem diferente lá do passado, tá bom? E é claro aí, as mudanças que nós tivemos foram várias. Em bairros tradicionais, em bairros aí como, no caso do Indianópolis, no caso ali de bairros novos, como Novo Caruaru, tá certo? Que foram surgindo nesses últimos anos, e isso foi justamente mostrando a expansão da nossa cidade, tá? A expansão da nossa cidade começa aí no Marco Zero, né? E vai se partindo aí para justamente outros bairros, tá bom? Pessoal, então, basicamente, seria essas informações que eu vou passar nessa videoaula aqui com relação a essas permanências e a essas mudanças sobre Caruaru. Para ajudar vocês, lá no grupo, eu vou postar 2 videozinhos bacanas. Um, falando aí de teorias sobre como foi o passado de Caruaru, e outra, justamente aí, mostrando algumas fotos desse Caruaru do passado, lá os primeiros registros fotográficos. Lembra de história que a gente trabalhou fontes históricas? Então, nós temos aí as fontes materiais, né? Que são justamente fotos, desenhos, pinturas, tá certo? Vídeos também se incluem aqui, que guardam aí justamente essa lembrança do passado. Mesmo que eu não tenha vivido esse passado, eu consigo conhecer através dessas imagens, tá certo? Então, vou me despedir aqui agora. Acompanhe lá no grupo esse material complementar para que você possa saber mais. Um abraço e tchau!